Bom dia a todos mais uma vez aqui para a gente começar uma live, começar a falar um pouquinho aqui com vocês nessa manhã, nesse café de terça-feira pré-feriado, entre feriados, né? É um prazer estar aqui com vocês. Aos que vão ver depois aqui, boa tarde, boa noite, enfim, o horário que estiverem vendo, é sempre um prazer estar aqui com todos vocês. É um prazer a gente estar aqui nessa nova live, falar um pouquinho de como que as coisas têm ido com a Sistemar, um grande parceiro nosso desde o início do Condo Conta, e o que a gente tem feito para as administradoras de condomínio, né, para os condomínios de forma geral, com essa nossa grande parceria com eles. Gostaria de apresentar quem vai estar aqui conosco hoje, eu, Bernardo Meirelles, acho que vocês já nos conhecem aqui das nossas lives, como host desse momento. Chamar também conosco para estar participando Tuca, sócio e diretor da Sistemar, e Thiago também, que está dentro representando o nosso time da Sistemar. Tuca, Thiago, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Opa, bom dia, obrigado. Vamos fazer a coisa funcionar aí. Vamos aproveitar também para chamar nosso CEO, Rodrigo, que vai estar aqui conosco para a gente falar um pouquinho nesse nosso dia e tá trabalhando, enfim, tá conversando com todos os nossos telespectadores. Rodrigo, vem conosco aqui também, por favor. Bom dia, Bernardo, Tuca, Thiago, grande prazer estar aqui. Maravilha. Pessoal, aproveitem para nos seguir todos aqui nas nossas redes sociais. Rede social da Sistemar, Sistemar com Y, como está escrito ali do lado do tuca.informática. E Condoconta, o @Condoconta de forma geral. Nos sigam para nos seguir e a gente poder compartilhar mais experiências com vocês. Bom, na nossa live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas soluções inteligentes integradas entre a Sistemar e a Condoconta. E como que a gente pode potencializar os resultados das administradoras e dos condomínios com essa grande solução que nós temos. Também vale destacar, né, que essas automações eficientes elas vão melhorar na rotina, no dia a dia, efetivamente, da gestão, e a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre isso. Voltando também, falando a quem ainda não nos conhece, a quem é a primeira vez que está aqui conosco, Condoconta é o primeiro e único banco oficial dos condomínios brasileiros e entende a realidade financeira desse condomínio. Por quê? Porque a gente é especialista no assunto, né? A gente foi criado para falar com vocês, para falar na mesma língua que vocês que estão aqui nos assistindo. A gente tem sede em Florianópolis e hoje a gente já está com mais de 7 mil condomínios pelo Brasil inteiro. Fiquem até o final para que vocês não percam nenhum detalhe. A gente vai falar muita coisa aqui nessa live, pessoal, então eu não vou ficar me atentando a muitos números, a muitas coisas, porque eu acho que mais do que a gente está falando sobre quem somos e o que fazemos, é melhor a gente estar conversando com vocês, esse nosso público. Mas só para que vocês saibam, né, o Condoconta, como eu comentei, a gente já está com mais de 7 mil condomínios espalhados pelo Brasil, são mais de 1 bilhão em depósitos e transações, mais de 315 milhões de créditos disponibilizados apenas ao setor condominial. São 250 mil condôminos assistidos pelas nossas ferramentas e mais de 570 administradoras condominiais que de alguma forma estão utilizando o Condoconta. Novamente, nos siga nas redes sociais, @Condoconta no Instagram, no LinkedIn, enfim, em todas elas. E apresentando também a Sistemar, o nosso querido software da Dubai brasileira, Balneário Camboriú, que domina essa região, está com mais de 150 clientes no Brasil inteiro, com mais de 7 mil condomínios também atendidos e mais de 16 profissionais que estão atuando diretamente dentro desse software, desse desenvolvimento como um todo. Mas melhor do que eu ficar falando, Tuca, nos conta um pouquinho sobre a Sistemar, por favor, meu amigo. Perfeito, Bernardo. A Sistemar está quase chegando nos 30 anos de existência e nós começamos aqui inicialmente com programas de contabilidade e passamos a trabalhar também para condomínios, administradores e vimos aí um grande potencial e o nosso filão se tornou o nosso carro-chefe e mais do que termos clientes, nós começamos a ter parceiros nessa atividade. Então, nós temos clientes aqui, a maioria na nossa região litorânea, que tem bastante prédios, né? Como você já falou, e nós temos também alguns clientes espalhados pelo Brasil. O que torna a nossa empresa um pouco diferente das demais é o contato direto que nossos clientes têm conosco mesmo, que somos nós que desenvolvemos e nós que atendemos os clientes. E quando precisa de uma definição melhor a respeito de qualquer uma melhoria no sistema, eles estão direcionando diretamente para os nossos desenvolvedores, para a nossa área técnica, e nós conseguimos com isso chegar a uma otimização das atividades nas administradoras. O nosso intuito sempre foi fazer as administradoras retirarem o máximo possível dos nossos softwares, né?
e com o menor tempo possível, mas a gente sempre teve alguns entraves, né, alguns gargalos. E essa área bancária para nós sempre foi problemática. Graças a Deus, a gente agora aí começou uma parceria com a Condoconta, que realmente está nos dando um feedback, no caso, né, muito mais rápido do que os nossos antigos parceiros, né, não tão parceiros assim, na área bancária, e com isso a gente consegue dinamizar todas as atividades e, com isso, todo aquele processo que de vez em quando dava alguns retornos não esperados e o banco sempre dizia que o problema era do software ou era da empresa que levava arquivos, né, para o banco. Agora, com a Condoconta, a gente simplesmente elimina toda essa fase e consegue, com isso, dinamizar e automatizar muito mais essas atividades. Então, a gente só estou dando aqui mais ou menos um resumo do que está acontecendo com a Sistemar, que sempre está tentando otimizar, né? A gente sempre espera dar um resultado melhor para os clientes e quando vem uma parceria desse jeito aí, nós ficamos muito, muito contentes. Esperamos que cada vez mais a gente consiga fazer o nosso público-alvo, que são as administradoras, a terem soluções mais rápidas e que se sintam mais confortáveis em utilizar o nosso software e, em consequência, também o serviço do Condoconta. Que maravilha, Tuca. Obrigado. E aí, dando um spoiler aqui para todos também, hoje, mais do que a gente falar, a gente vai estar aí com um cliente amigo compartilhando também um pouquinho da experiência, que acho que mais do que a gente está falando com vocês como tem sido, é sempre bom trazer quem já está usando, quem já está fazendo, para compartilhar e para contar um pouquinho como isso tem acontecido. Mas acho que antes da gente entrar nesse tema direto, né, do que a gente tem feito, Rodrigo, nos conta um pouquinho como é que está o ecossistema de condomínios, como é que estão os condomínios no Brasil, o que são eles? O que é esse bichinho condomínio aí que a gente tanto fala no Brasil, meu amigo, por favor? Boa, excelente, Bernardo. Primeiro, obrigado pelo café de novo, sempre um prazer estar aqui com vocês, contigo, com o Tuca, com o Thiago. É muito legal a gente estar juntos aqui de manhã cedo, dando um conteúdo de qualidade, de valor para todas as administradoras, síndicos, a todo mundo que está envolvido no nosso ecossistema de condomínios. E quando a gente dá esse zoom na nossa região aqui de Santa Catarina, principalmente em Balneário, Itapema, Itajaí, toda essa costa ali, a gente vê uma revolução que está acontecendo. A gente não está nem falando do futuro aqui, a gente está falando do presente. E é muito legal estar com um grande ator, né, um dos grandes protagonistas dessa revolução, que é o Tuca, da Sistemar, ou quem conhece melhor o SGC Online, também quem é Sistemar? É o dono da SGC Online, e que acompanhou todas as administradoras a cuidarem, gerirem e também evoluírem junto com a construção civil. É símbolo no Brasil, é símbolo na América Latina e, por que não, no mundo, tudo que está acontecendo na região. Os prédios, a beleza, a infraestrutura, enfim, o avanço, que com certeza se destaca no Brasil e na América Latina inteira, é até conhecida como a Dubai brasileira. É incrível ali não se impressionar com o que está acontecendo na construção civil da região. Isso eleva o mundo de condomínios. E junto com ele tem que vir muita tecnologia, muita automação. O Tuca falou bastante disso. O banco tem que conversar bastante com o sistema e todo mundo está acelerando na mesma linha. Não adianta só a construtora, a incorporadora estar lá acelerando na obra e a gestão condominial ficar parada, até porque é ela que vai cuidar dessa grande obra depois, durante a vida inteira. É ela que vai fazer esse trabalho vitalício de cuidar daquele empreendimento, enfim, daquela obra de arte que está sendo feita. Mas vamos falar um pouco do mercado. Bernardo, deixa eu compartilhar minha tela aqui, a gente conhecer um pouco do Brasil e dar esse zoom, essa chegada com uma boa lupa no mundo de condomínios em Balneário, Camboriú e região. Aí. Então, pessoal, bem-vindos ao Condoconta. O Condoconta é o primeiro banco oficial para condomínios no Brasil. E quando a gente fala de condomínio, é interessante aqui que o nosso país tem bastante condomínio, são mais de 500 mil condomínios, e aqui de tudo quanto é tipo, residencial, comercial, horizontal, vertical, e dentro dele tem 32 milhões de imóveis. Tá? Então, sala, apartamento, casa, e na região aqui que o Condoconta e Sistemar atuam juntos, e por todo o Brasil, a gente vê todos esses perfis de condomínios aqui, que antes sofriam muito com a parte financeira, né, com o banco pagando caro, com uma experiência ruim,
e agora tem acesso, através de várias administradoras que estão plugadas na Sistemar, a uma nova vida financeira. Apesar de ser 500 mil condomínios, a gente está falando de mais de 95 milhões, tá, de pessoas que habitam neles. Ou quem mora num condomínio, se é residencial, ou quem trabalha, né, num condomínio, se ele é comercial. E aqui, um dado interessante, são 15 mil administradoras que cuidam de todo esse lote de condomínio. Então, se a gente fizer uma conta rápida aqui, em média, por administradora, são 40, 50 condomínios. Então, a gente está dizendo que as administradoras são pequenas e médias empresas, geralmente regionais, né, que estão ali atuando no bairro delas, e no nosso caso aqui, cuidando de grandes empreendimentos. Então, tem uma alta responsabilidade com 50, com 80, com 100 condomínios, ela vai crescendo e ela tem que manter essa qualidade ao longo do crescimento. Tá aí um grande desafio de uma administradora. A gente sabe que ela vai ali começando há 10, 15, 20 anos atrás e mantém um certo controle pela proximidade, mas quando chega ali com 80, 100 condomínios para frente, o negócio começa a escalar. E quando começa a escalar, a base tem que estar muito pronta de tecnologia para dar qualidade nessa escala. E o que todo esse pessoal tinha em comum, tá, no Brasil inteiro, desde antes do Condoconta e da Sistemar estarem juntos aqui? Todo mundo estava nessa zona cinzenta do mercado financeiro, todos esses prédios, né, os bancos tradicionais, as cooperativas, nunca entenderam muito bem como que esse CNPJ de condomínio, né, de prédio, tá ali, ele não é uma empresa. Ele não declara imposto de renda, ele não tem contabilidade, ele não tem um dono, né, ele tem um síndico, ele não tem um contrato social, ele tem uma convenção de condomínio. Então, desde a abertura de conta, sempre foi algo difícil de fazer, é um passo básico, até depois gerar os boletos, fazer pagamento, tudo muito burocrático e caro. Então, os condomínios ficaram nessa zona cinzenta do mercado financeiro durante muito tempo, pagando caro para receber algo ruim. Mas quem que paga essa conta no final do dia? É o condomínio em si? Grande maioria de quem paga essa conta é a administradora. A gente acompanha bastante aqui, Sistemar e Condoconta fazem muitos estudos, né, de, enfim, lista de fornecedores de condomínio, como é que está girando essas transações condominiais. E a gente acompanha que ali, quando tem um orçamento de um condomínio, tem lá a segurança, é um dos maiores fornecedores, né, ou funcionários, limpeza, material de limpeza, seguro, e geralmente lá no final está a administradora de condomínio, né, ganhando um salário mínimo, um pouco mais, um pouco menos, mas ela é que tem toda a responsabilidade para aqueles pagamentos. Geralmente é um trabalho 24/7, né, Tuca? Ainda mais agora começando o verão em Balneário Camboriú, a gente sabe que é muito mais do que falta hora nesses dias aí de assembleia e tal, final de semana. Então ela trabalha muito e tem uma baixa margem. Por que essa realidade sempre foi assim? Isso aqui está errado. Eu estou mostrando para vocês um fato que acontece: 80% do dia do administrador de condomínio é pagando conta, é emitindo boleto, é correndo atrás de conciliação, de baixa de boleto, de assembleia, etc. E ela ganha pouco para fazer isso. E nunca foi feito um produto financeiro para ela antes do sistemário da Condoconta estar lançando o que estão lançando hoje. Então ela ficou aqui nessa zona, né, difícil, cara, burocrática e sem ganhar muito por isso. Essa é a realidade que juntos a gente buscou mudar. É transformar essa realidade, por isso que o Condoconta e o Sistemar estão aqui. É muito mais do que um banco, é muito mais do que um sistema. É transformar a vida de quem está respirando esse ar condominial, né, de quem está lá morando ou de quem está administrando um condomínio. Um síndico, uma administradora, um síndico profissional. Então, aqui, pessoal, um grande passo que a gente dá juntos, né, nesse ecossistema que a gente chama do ecossistema condominial. Todo mundo está envolvido, que vai desde o síndico até o fornecedor de condomínio, até o condômino, o conselheiro e por aí vai. E é legal que ao longo dessa jornada vários investidores, tá, já investiram no Condoconta, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então são mais de 200 milhões de reais investidos para fazer, como eu falei lá no começo, o primeiro banco exclusivo para condomínios no Brasil. Então ninguém aqui reinventou a roda, foi feito um negócio especialista, né? Foi feito um negócio visando o nosso público condominial, que é um público diferente, a gente sabe disso. Aquela conta de condomínio que durante muito tempo foi um remendo de uma conta PJ dentro de um banco, ela é uma conta diferente, ela não é só uma conta PJ, né? Não tem lá o dinheiro do dono e o dono faz o que ele quiser com esse dinheiro. Ela tem lá o depósito de cota condominial de todas as famílias, né? De 100 famílias, 200 famílias que estão lá pagando o boleto de condomínio todos os meses. Então tem uma necessidade de prestação de contas, de acompanhamento em tempo real, do síndico automatizar o que ele está fazendo de investimento no condomínio, da administradora controlar isso tudo. Então é muito mais do que uma conta PJ, a gente sabe disso. E aqui os números não mentem, né? Foi essa relevância que Condoconta e Sistemar atingiram em todo o Brasil. Tá? Para vocês terem ideia, Condoconta e Sistemar juntos tem mais de 10 mil condomínios, ultrapassa de longe
essa quantidade por todo o Brasil. Ali um pouco do que o Bernardo falou, são 1,3 bilhões de depósitos, movimentações, fundo de reserva, mais de 500 mil de condôminos que estão nas plataformas dessas duas empresas, quase 400 milhões de reais em crédito condominial. Quando a gente diz crédito aqui, é tanto receita garantida, que é a garantia dos recebíveis condominiais, quanto financiamento. E a gente vê muito agora o financiamento entrando na região, principalmente aqui de Santa Catarina, nessa costa, ou outras regiões litorais do Brasil, litorâneas, que é muita reforma de fachada, muito retrofit, e também, por que não, as duas coisas que viraram moda agora no Brasil, que é placa solar e a nova infraestrutura elétrica. Muitos dos prédios aqui que a gente tem administrando e tem no banco e tem na Sistemar, que as administradoras cuidam, eles não têm a infraestrutura elétrica, por exemplo, para absorver toda essa venda de carros elétricos que está bombando no Brasil. E isso de todas as classes sociais, né? Desde os mais baratos até os mais caros. Então, isso também é uma fonte de financiamento da minha administradora. Estou lá fazendo assembleia de noite naquele condomínio e aquele condomínio está com um problema de ter que instalar tomada de carro elétrico porque não tem infraestrutura. Eu posso oferecer aquela solução e financiar aquela solução para os meus condomínios através da minha administradora. Não preciso mais depender de um gerente de banco, ter que correr atrás de financiamento, ou do meu síndico, que não tem tempo para nada, ter que ir lá na agência pedir dinheiro. Eu posso oferecer isso para ele, porque eu estou integrado na Sistemar e no Condoconta. Eu consigo dali fazer a solução acontecer para o meu lote de condomínios. E, pessoal, o que a gente fez aqui, agora já chegando no ponto principal do nosso papo aqui, depois o Tuca e o Thiago vão abrir e detalhar bastante coisa legal que a gente está lançando juntos. O que a gente fez foi unir um banco com um sistema. Esse é o maior nível de excelência que a gente entende do mundo de condomínios do que tange a automação financeira. Eu acabei de mostrar que lá 80% do dia de uma administradora é na vida financeira, né, é emitindo boleto, é pagando conta. Então ele está lá dentro do Sistemar, usando um pouco de todas as funcionalidades. O que a gente fez foi levar o Condoconta para dentro do Sistemar. Então lá, além de conseguir abrir conta, gerar todas as minhas atividades financeiras, eu posso emitir boletos em lote via integração de API. Eu emito boleto com Pix, com layout muito mais clean e fácil. Em poucos cliques já tenho todo o lote de boletos emitidos e o Sistemar ali, SGC, distribui para todo mundo e está ok. O pessoal vai pagando esses boletos, a baixa é automática. Então, direto dentro do sistema, não precisa ficar indo no internet banking, buscar arquivo, bota o arquivo, de novo, vai para lá, vai para cá, pega token, muda a senha, não precisa mais disso. Tem tudo embarcado no sistema. Assim como, dali para frente, eu tenho que fazer todos os pagamentos, né, para os funcionários, para a empresa de segurança, para a empresa de limpeza, para o seguro. Eu consigo fazer todos os pagamentos também em pouquíssimos cliques dentro do meu sistema. Eu não dependo mais de internet banking, de token, de andar com um monte de chaveiro de vários bancos diferentes, para ter que entrar lá naquele outro site do banco, fazer toda a autenticação para pagar uma conta ou 10 contas. Eu consigo selecionar e efetuar todo o pagamento dessas contas dentro do Sistemar. Ainda mais agora com o lançamento que eu vou falar daqui a pouco, que a gente fez juntos, que é o DDA. A gente está automatizando agora todo o pagamento de despesas com esse débito que aparece ali com todos os boletos lançados contra o CNPJ do condomínio. E além de banco, né, o que é simples agora, o Condoconta e o Sistemar tornaram realidade, demorou para isso acontecer e está aqui em primeira mão para vocês. A gente também liberou a receita garantida e o financiamento. Então, o financiamento eu acabei de falar, essa tomada de recursos que o condomínio pode fazer dentro do Condoconta através da minha administradora. Então, eu, administrador, agora tenho poder de banco, eu já consigo abrir conta, eu consigo emitir boletos, eu consigo fazer pagamentos, eu consigo também financiar os meus condomínios. Então, nível de excelência gigantesco. E a receita garantida, que é o problema crônico, aqui envolve um pouco de inadimplência, mas bastante coisa de atraso. Lembrando, não é só, meu condomínio não tem nenhum inadimplente, eu tenho 2, só que não pagam, etc. Mas tem muito atraso, geralmente, pessoal. Ainda mais nessa região, poucas pessoas moram nos condomínios, tem bastante investidor, etc. e tal. Então o pessoal atrasa 3 dias, 5 dias, 10 dias, e o síndico, a administradora, fica lá tendo que correr atrás do dinheiro. Com a garantia de recebíveis, a gente tem essa previsibilidade. Ou seja, se eu fiz lá um orçamento anual, a minha previsão orçamentária, e eu sei que eu vou arrecadar, enfim, estou proposto a arrecadar R$1.200.000 por ano, eu vou arrecadar R$1.200.000 por ano. Não preciso mais ficar esperando se aquele condômino do 302 vai pagar, se o outro está viajando, se o outro vendeu o apartamento e eu não sei quem comprou. Acaba essa perda de tempo. Não é nem uma perda financeira, que muitas vezes a pessoa vai lá e paga, e está ok, com juros e com multa e tal. Mas esse custo de tempo invisível que está consumindo o meu tempo como síndico, o meu tempo como administradora, isso é imprecificável. É aquele dia que passa, a gente chega na administradora de manhã, tem assembleia de noite,
o dia passa assim, né? Passa voando. E quando a gente vê, a gente para, putz, eu não fiz nada. Eu não fui nada produtivo, fiquei só correndo atrás de problema. Fiquei correndo atrás da inadimplência daquele condomínio, o outro síndico me ligou para ajudar ele naquele pagamento, o outro que abrir conta, eu tive que ir na agência. Eu fiquei o dia inteiro correndo atrás. Chegou de correr atrás. Esse custo invisível de tempo que ninguém precifica é o que mata o grande potencial de várias administradoras que poderiam estar com 2, 3, 4 vezes mais condomínios e com mais qualidade e não estão conseguindo chegar lá. E o pior é que não consegue chegar lá trabalhando muito, trabalhando pesado. Aquele dia que acaba com aquele pensamento de fiz um monte de coisa, mas nada me levou a crescer a minha administradora. Aí eu ter mais qualidade, pelo contrário, eu estou lá recebendo reclamação de um síndico amanhã de manhã cedo que aquele inadimplente não foi cobrado, etc e tal, e ele precisa daquele dinheiro. Então, chegou a hora de mudar esse jogo. E mudar esse jogo, o grande primeiro passo é integração de ponta a ponta com o sistema junto com o banco. Esse é o grande nível de excelência. E aqui, em primeira mão, quando a gente fala de subir o nível, é desde o boleto. Desde a cota de condomínio, por exemplo, que a Sistemar liberou agora junto com o Condoconta, de receber por Pix. O meu condômino pode pagar de noite, ele pode pagar sábado, ele pode pagar domingo. O meu condomínio recebe o dinheiro na hora. Né? Não tem aquele negócio de D+2, D+1. Ah, o cara pagou, agora não sei. Enfim, ainda mais na nossa região, que a gente está falando aqui com grandes clientes da Sistemar. Eu estou vendo aqui já no chat, tem bastante. Ó, o Charles está aqui. Pessoal, quem estiver no chat, que for administradora, por favor, para a gente localizar aqui, manda um soquinho. E quem for síndico, manda um ok, por favor. Mas o Charles aqui, eu já falei bastante com o Charles da Fênix. A Fênix foi uma das primeiras administradoras, né, Tuca, a usar Condoconta e Sistemar. O que não falta é a história de assembleia de noite, a história de assembleia sábado à tarde ou domingo de manhã, de condôminos que vão lá e pagam na hora. Aí vai lá e faz um agendamento, paga. Agora com o Pix não tem desculpa. Ele consegue, se ele quiser pagar para participar da assembleia ou deixar o condomínio em dia, ele consegue pagar no sábado. Então vai desde essas coisas básicas, pessoal, de Pix, por exemplo, que tem que ter na minha administradora, é um negócio obrigatório, já quase não é nem mais um diferencial, é obrigado a oferecer isso, que é um nível já que, enfim, as pessoas no Brasil já entendem que é o normal, né? O Pix é o novo normal. Isso aqui é automação pura. Além disso, o DDA. Quando a gente passa agora, a gente falou de Pix, né? A gente tem uma automação na emissão dos boletos, e a gente passa a falar de DDA, que é uma automação nos pagamentos. Aqui a gente une e reduz a perda de tempo que consome a vida das administradoras, que é a emissão e pagamento. Então, se eu estou emitindo boletos em lote dentro do Sistemar, em poucos cliques, ok, já dei um check ali, eu consigo reduzir muito meu tempo, minha perda de tempo que tinha antes com KNAB, né? Arquivo KNAB, remessa, retorno, etc. Eu já resolvi uma parte da minha vida. Agora, o que está consumindo muito a minha rotina como administrador é pagamento. Eu tenho que ficar fazendo pagamento toda hora, todo dia, de empresa de segurança que me manda o boleto, o outro manda boleto por e-mail, o outro manda no WhatsApp, o outro manda não sei por onde, deixa lá na administradora, na recepção. Quando eu tenho qualquer boleto emitido contra o CNPJ do meu condomínio ou da minha administradora, o Sistemar e o Condoconta já conseguem localizar automaticamente esse boleto. Ele aparece exatamente como está aqui na tela. Então, eu já sei que foi emitido 5 boletos contra o meu condomínio, está aqui o valor, o vencimento. Eu escolho se eu quero pagar ou não. Eu não dependo mais daquele boleto chegar até mim, chegar no meu e-mail, cair no spam, ou no meu WhatsApp, ou na recepção da minha administradora, como acontece muito. É o famoso malote que o síndico manda. O DDA já localiza esse boleto. Assim que ele for emitido, já localiza esse boleto e deixa na minha esteira de pagamento. De novo, pessoal, coisas simples que fazem toda a diferença na vida de um administrador que quer crescer, quer ter mais qualidade e quer aumentar o poder, a potência dela de ser uma referência na região que ela atua. E tudo isso dentro de uma conta condominial completa. Segura, validada pelo Banco Central, óbvio. Né? Nosso sistema bancário é um dos mais regulados do mundo. Então, sob o número 450, é ali que o Condoconta e o Sistemar juntos atuam nessa frente bancária. E aqui, pessoal, a gente está fazendo um negócio super interessante. A gente está acelerando a administração condominial no Brasil. Para síndico, para administradora, existem os dois tipos. Né? Quem está aqui nessa live agora, num dia de manhã, poderia estar fazendo qualquer outra coisa ou até pagando conta, e está aqui consumindo um próximo passo para levar a sua administradora à frente e a ser referência no mercado, e tem aquela que não está aqui, está lá pagando conta, está lá emitindo boleto e vai ficar fazendo isso durante 5, 10 anos até o cliente dela trocar ela. A gente sabe que é essa a realidade, é uma dura realidade, mas é o que acontece.
Então, vamos aproveitar muito esse momento. Daqui para frente, agora a gente vai descobrir algumas novidades e ver ela em conjunto, e tem muita coisa boa por vir. Condoconta e Sistemar na nova era condominial. Obrigado, Bernardo, e vamos para cima. Que maravilha, cara. É isso aí, é isso aí. É a nova era realmente de condomínios e a nova era das administradoras. E acho que o que tu falou muito bem, né, Rodrigo? 80% do tempo da administradora, ele está pautado em pagar contas de condomínios e emitir taxas condominiais. Não nos parece fazer sentido que esse tempo está sendo bem aproveitado, né? A gente acredita muito que esse tempo ele poderia estar em funções muito mais interessantes, como trazer um novo condomínio, como criar relacionamento com os síndicos, enfim, com coisas que realmente as pessoas devem fazer e não coisas que nós, de tecnologia bancária, conseguimos resolver para as administradoras. Mas ainda assim é uma grande inovação. A gente sabe que o mercado não está acostumado com isso. Então, quando você começa a atuar dessa forma, quando você começa a trabalhar, você tem um primeiro choque de realidade de, poxa, e agora? Como vai ser? E, na verdade, vai ser do jeito que tem que ser. Vai ser conosco, enquanto pessoas, criando esses relacionamentos interpessoais que, durante muito tempo, a gente ficou trabalhando pela máquina. A gente foi a máquina dos condomínios. E acho que tem uma coisa muito legal, Rodrigo, que eu queria ressaltar do que você falou sobre a criação do Condoconta e sobre esse banco especializado em condomínios. Quando a gente vê um banco para condomínios, obviamente, como tu falou, né, com Pix, com TED, enfim, com uma conta bancária, entre aspas, comum, só que, além disso, olhando para as funcionalidades condominiais, isso é a grande diferença. Você tem um único parceiro financeiro, todas as necessidades que teu condomínio tem. Eu sei que você nem comentou muito, mas acho que é super importante ressaltar a criação do nosso produto de receita garantida, né? A gente sabe que no mercado existem muitas garantidoras. E a gente começou a se deparar nesse mercado que, poxa, garantidoras abrindo e fechando, deixando condomínios na mão, com algumas dificuldades financeiras desse processo de garantia, e nós, enquanto banco, regulados pela CVM e pelo Bacen, dando uma segurança dentro desse produto muito intensa para os condomínios, mas não só para os condomínios, obviamente para as administradoras, que vão saber que existe um parceiro muito forte dentro desse critério. E outra questão ainda na Receita Garantida, que eu acho que a gente tem mudado o mercado e eu gosto muito de ressaltar, a Receita Garantida, né, esse produto de garantidoras, ele durante muito tempo foi pensado para os condomínios de alta inadimplência. Enquanto o Condoconta está chegando para mudar essa visão. A partir do momento que você consegue, num condomínio de baixa ou baixíssima inadimplência, contratar com uma taxa 100% customizada e adequada para aquele condomínio, analisando um fluxo de despesa e receita dele e dando um benefício realmente financeiro no final do dia, terceirizando o processo de cobrança, deixando isso tudo muito mais profissional, é onde a gente vê realmente uma atuação de um player nacional, de um player realmente profissional, atuando dentro de um produto que durante muito tempo ele tentou se profissionalizar, mas não necessariamente estava sendo profissionalizado da forma ao qual deveria. Então, acho que essa visão de você ter um parceiro único, tudo dentro do seu RP, integrado no seu dia a dia, é o que realmente a gente está mudando no mercado e eu gostaria de ressaltar isso. Só que, voltando ao tema banco, né, enquanto emissões, pagamentos, que eu acho que é o grande fluxo do dia a dia das administradoras. A gente construiu isso com a Sistemar e nas primeiras vezes que a gente começou a testar, a gente olhava e dizia, cara, é assim tão fácil mesmo? São só cliques? Poxa, será que é dessa forma? E aí a gente fez questão, né, de chamar o Thiago aqui da Sistemar para nos mostrar um pouco na prática, né, Thiago? Thiago, nos mostra na prática, cara, o que é emitir uma cota condominial com a Sistemar e Condoconta e o que é realizar pagamentos, ou seja, o que é ter o banco realmente dentro do sistema de gestão, dentro do dia a dia, por favor. Claro, é tanta integração que só olhando mesmo para conferir, nossa, realmente é possível, né? Então eu estou aqui com o sistema, né, da Sistemar, que é o SGC, boa parte das pessoas que estão na live talvez já conheçam, alguns não, mas eu vou mostrar aqui tanto separado na parte da cobrança, né, do registro dos títulos, dos boletos, e depois o pagamento e mais alguns extras que a gente tem de integração com o Condoconta, tá? Então, por exemplo, a administradora ela tem os boletos dela, na hora de fazer esse vínculo, esse registro pelo Condoconta, já que é tudo por API, então é tudo por dentro do sistema. A administradora vai atrelar a configuração do Condoconta aos boletos, que a gente chama aqui no sistema de numerar, né? Então eu tenho aqui a minha emissão do dia 19/11, né, onde eu criei um boleto, tá?
Então, primeiro eu faço esse vínculo de atrelar a configuração aos boletos, e depois eu venho aqui em movimentação, numeração, registrar boletos online, que é a tela de registro dos bancos que utilizam a API como uma conta. Faço o meu filtro aqui, localizo o boleto que eu criei, ó, aqui tem um boleto que eu criei para a minha unidade 101 aqui do meu condomínio Casa Blanca, clico em registrar. Ele vai perguntar se eu quero registrar os que eu marquei. Aqui só tem um mesmo, eu vou falar que sim. Aqui para a gente, para o sistema, ele tem esse alertinho aqui de segurança, tá? Para a gente não registrar boletos que não deve. Vou colocar aqui que eu quero registrar mesmo, é isso aí. Ó. Ele já está se integrando com o Condoconta, com a API, ó, e já me retornou que está registrado. Então aqui já está garantido, tá? Já, o boleto já existe. Ô, Thiago, acho que só um parênteses, assim, é tão rápido quanto isso, né? Literalmente você clicou, registrou, e aí me tira uma outra dúvida, porque eu sei que várias administradoras aqui vão ter essa situação. Quando esse boleto está ali, apareceu na tela, ele já pode mandar para o condômino, ou o condômino vai aparecer lá e dizer, porra, não está registrado esse meu boleto. Como é que funciona? Não, já pode mandar. Deu o retorno aqui que foi registrado, já está disponível. Então, a administradora já pode mandar. Antes da administradora mandar o condômino que já tem DDA no seu banco ali, já pode ter recebido a notificação. Então, elimina toda aquela parte da troca de arquivo, né? Que tem que ir em outra tela gerar o arquivo, aí pegar o arquivo, transmitir pela van, ou ir lá no Internet Bank e anexar o arquivo. Às vezes tem questão de horário, né? Então, se você gerar esse arquivo e mandar para o banco muito tarde, não registra. Então, aqui com a integração Condoconta é na hora. Então, eu tenho os meus boletos criados, vinculados à configuração, venho nessa tela de registro de boletos, marquei eles, registrei, já foi, tá? Esse aqui já foi. Então, até vou mostrar para vocês aqui como ficaria a impressão do boleto, né? Esse aqui é o modelo de boleto que é do sistema, tá? Então, as administradoras, elas podem personalizar um pouquinho. Eu tenho um de exemplo aqui bem simples, só para vocês terem uma ideia. E ó, já está o boleto, esse boleto aqui já vale. Quem quiser mirar a câmera aqui, tentar pagar pelo Pix, né? Como você falou, o Pix pode ser pago a qualquer horário. Já tem essa facilidade também, já está disponível o Pix, mira ali, já pagou. E é total, tá? Por linha digitável também. O boleto já está disponível, já pode ser encaminhado e quem já receber já paga imediatamente, tá? Então, essa parte da cobrança é rapidinha, poucos cliques, tá? E a parte do recebimento, né? Que seria os retornos antigos, né? Então, eu vou fazer aqui um recebimento também, né? Vou fazer a busca dos títulos que eu tenho para receber. Seria aqui em movimentação, liquidar, download de retorno, ou API. Aqui vão aparecer os bancos que eu tenho envolvidos com a API, já configurados. Faço o filtro do dia aqui de quais dias eu vou buscar esses retornos. Clico em download. Ele já está se comunicando com a API do Condoconta. Leva alguns instantes. E se tiver um retorno, ó, teve um retorno. Ele pegou um retorno de ontem. Está processando, está vendo se no dia 19 também tem alguma coisa. Tem. Clico em liquidar. Ó, e ele já achou, veio nesse retorno, veio um que é um boleto de cobrança. Quero acreditar? Sim. Já acreditou, o boleto já foi liquidado no sistema. Aqui depois tem um feedback aqui de entradas confirmadas e das baixas. Ó. Então aqui são outros movimentos que eu não fiz pelo sistema, por isso que estão aqui, que essa conta a gente utiliza para outros testes. E aqui ele já encontrou que no meu condomínio 777 teve essa liquidação de um boletim que eu paguei ontem, só para fazer esse exemplo para vocês. Já confirmou que está quitado, já fez a baixa no sistema e já movimentou a contabilidade. Tudo pronto, tá? Então, essa parte da cobrança... Ou seja, Thiago, não preciso nem ir no Internet Banking, ver se esse boleto está liquidado, ele já liquida automaticamente no sistema, fazendo a conciliação instantânea? Perfeitamente, é como você falou, não precisa acessar o aplicativo do banco. Aqui por essa tela mesmo, a gente coloca o filtro de datas ali, o sistema faz essa busca, se tiver liquidações e movimentos, já vem nesse retorno. Depois de fazer a busca, a gente clica em liquidar
e no vínculo, né, de boleto do retorninho com o sistema, já faz essa baixa, já movimento contábil, já fica o financeiro certinho, a contabilidade também, e o processo fechou. Então não tem que ficar buscando retorno, às vezes o retorno vem no e-mail, às vezes o retorno tem que ir lá buscar, né, que você falou, tem que logar e autenticar, e token, não sei o que, é tudo por dentro do sistema, já está, né, nesse ponto aqui, já está a configuração feita, né, da conta. Essa configuração é a equipe da Sistemar que faz mesmo no início, né, a gente recebe esses dados da Condoconta, já faz toda essa integração, no momento que configurou, já está disponível para fazer todos os processos que a Sistemar e Condoconta oferecem dentro do sistema de condomínios, né? Tanto a parte da cobrança, como eu mostrei para vocês, e a parte de pagamento, que eu vou mostrar agora na sequência. Tá? Então, o pagamento, né? Essa parte foi aqui a parte da cobrança. No pagamento, eu acesso movimentação contas a pagar. Vou na tela de parcelas. Aqui tem casos que eu já tenho minhas parcelas cadastradas, tá? Então, no cadastro, ou pós o cadastro das parcelas, eu acesso a despesa ou a parcela que eu quero definir como que eu vou pagá-la, né? Se ela veio, se é um boleto que veio para eu pagar, né? Eu faço o vínculo aqui, ou se eu vou pagar pelo Pix do fornecedor. Então, aqui na aba das parcelas, cada parcela vai ter esses campos aqui abaixo. Eu defino, né? Se vai ser boleto, se vai ser Pix, o Pix copia e cola, né? O QR Code, que está vindo algumas guias agora, tá? Por exemplo, né? Faço coloco aqui, né? Se é linha editável de boleto, eu colo aqui. Ele tem uma validação aqui que ele confirma se é isso mesmo, faz sentido. Ou se é o QR Code, eu colo aqui também. E eu defino qual que é a data que eu espero fazer esse pagamento. Então, nesse outro campinho aqui. Então, vou falar aqui, tentar pagar ela aqui no dia 19 do 11 mesmo, tá? Essa aqui é uma data de agendamento do pagamento. Ela não precisa ser necessariamente a mesma data do vencimento, tá? Você pode pagar uns dias antes para já adiantar e não ter sustos, tá? Então, faço essa configuração aqui na parcela de como que vai ser esse pagamento. Vou confirmar, então, isso aqui eu configurei que vai ser por boleto. Tem uma outra aqui que eu já tinha configurado como Pix, tá? E essa aqui eu não vou pagar hoje, eu vou fazer o agendamento lá para o dia 22, tá? Então, eu posso fazer as duas coisas. Eu não preciso pagar no dia, se eu quiser. Mas se eu quiser, eu posso pagar no dia e já vou receber todos os retornos que eu vou mostrar para vocês imediatamente. Ou eu faço o agendamento, uma data que eu defini, e depois eu consigo consultar como é que está a situação dela, se já foi pago ou se ainda não. Tá? Então, essa é a parte nas parcelas, que eu defino como que vai ser pago. Tá? E agora, em movimentação, contas a pagar, tela de remessa de pagamentos, é onde eu seleciono essas parcelas para fazer o pagamento. Tá? Então, com o Condoconta, que é tudo por API, as parcelas que eu já configurei, elas vão aparecer aqui. Tá? Então, está aqui as minhas parcelas. Aqui tem um pouco mais de informações dela mais para lá. Então, eu vou pagar essa aqui, essas duas. A de 1 centavo é a que eu agendei para pagar hoje. Posso mudar a data de agendamento nessa tela aqui também. E a outra é um Pix que eu estou agendando para pagar no dia 22. Então, o agendamento vai ser feito hoje. E quando chegar na data, vai ser pago e eu consulto e o sistema vai me dar o retorno se a baixa foi executada na data do agendamento. Tá? Então, marquei essa que eu quero. Vou clicar em gerar pagamentos. Sim. Ó. Separei para a geração agora. Você quer ir para a tela dos envios dos pagamentos? Eu quero. Tá? Aqui ele já me traz a totalidade, né? O total dos valores são esse aqui, são pagamentos de exemplo. Clicar em pagar. Ele deu aquele alerta que isso acontece aqui na Sistemar também de segurança, né? Para pagamentos. Cliquei em gerar pagar, já está se comunicando com a API do Condoconta também, já está fazendo os pagamentos. Então, em alguns instantes, ele já vai me retornar se conseguiu pagar ou não, ou o que aconteceu com as parcelas, tá? Caraca, Thiago, que sensacional. É literalmente você está fazendo tudo o que você faz no banco dentro do sistema, né? Que demais, exatamente. Cara. Pelas telas que o cliente já conhece do sistema.
por aqui, toda essa integração ele já me retorna em poucos instantes, ó, como ele já retornou. Ó. Paguei uma das parcelas agora e a outra parcela eu agendei com sucesso. Tá? Daí a tela dos acompanhamentos é essa aqui, esse filtro de consultar. Ó, e aqui ele já me deu esse feedback. O boleto de 1 centavo ali, ele já está como pago. Então, se eu abrir aqui também a minha parcelinha, ó, a parcela já está paga, tá? Não só isso. Além de pagar e a parcela no contas a pagar já movimentar a contabilidade, o sistema também já anexa o comprovante dessa parcela. Então, também poupando tempo nessa parte. Eu não preciso pegar o comprovante em internet e-mail, então qualquer outro lugar, recebido no e-mail, não preciso. O comprovante já está vinculado na parcela aqui, e isso daí vai facilitar ali na frente, que eu vou mostrar para vocês a parte da geração do livro, né? No livro... Tiago, eu ia perguntar isso aí. É legal. O comprovante já está aqui dentro, consequentemente a pasta ou o livro já está sendo feito praticamente em tempo real, né? Exatamente. Assim que o pagamento é confirmado, o comprovante já é vinculado e assim o livro já vai sendo adiantado, né? Tem aquela parte do livro que o pessoal vincula, né, parcela com os anexos, né? Às vezes tem boleto, nota também. E o comprovante, já que no pagamento a gente tem essa informação, o próprio sistema já faz esse vínculo do comprovante também, tá? Já está adiantado. E as parcelas agendadas estão aqui. Eu até tinha já feito um agendamento de uma outra parcela que eu coloquei para pagar hoje, então para mostrar para vocês. Essa segunda parcela aqui é a que eu agendei para o dia 22, né, que eu agendei com vocês agora. O sistema confirmou que o agendamento foi feito. E quando chegar a data, eu acesso essa mesma tela, nesse filtro de consultar, vou marcar a parcelinha que eu quero consultar, ou as parcelas, vou clicar em consultar. Ele vai fazer a integração com a conta, vai consultar. Ó, consultou, aqui eu tinha agendado ontem para pagar hoje, os pagamentos são feitos pela manhã mesmo, já retornou, ó, já está paga a tua parcela. Então, minha outra parcelinha que eu agendei ontem já está paga também, feita a baixa, vinculado ao comprovante, tudo com poucos cliques, dá para fazer em massa, tá? Não preciso fazer um condomínio por vez, tá? Consigo marcar vários condomínios de uma vez só, mandar para o pagamento, depois também consultar de vários, e o sistema faz esse controle, vai consultando, ó, retornou que pagou, já baixou, vinculou, retornou que o agendamento ainda não foi feito, ou está confirmado o agendamento, pulou para a próxima, e assim eu tenho todo esse controle aqui no sistema, tá? Outros dois recursos bacanas que também tem de integração quando eu conto aqui no sistema é que eu posso consultar tanto o saldo quanto o extrato também aqui nas telas, ó. Um botão aqui, um atalhozinho, tá? Do saldo, clico aqui, ele já me fala o saldo exatamente nesse momento, tá? Então, agora, nesse horário, o saldo da minha continha é esse aqui. Tudo em tempo real, na hora, tá? Assim como o extrato também, tá? Tem essa tela aqui do extrato. Vou fazer uma consulta aqui de um período um pouquinho menor para ele trazer poucos resultados para a gente. Defino o período, clico em visualizar. Já está buscando lá com a API do Condoconta e já está montando o meu extrato aqui também na hora. Não preciso entrar no Internet Bank nem para ver o extrato. Tem ele também aqui dentro do sistema, tá? Então, todos os meus movimentos aqui, tem alguns filtros ali que eu consigo definir algumas variações de exibição do extrato que está sendo montado, tá? Tudo por dentro do sistema, tudo na hora, em tempo real, com poucos cliques. Tem o atalho ali, é só clicar, filtrar e buscar, tá? Então, aqui tem todos os meus movimentos, tanto de recebimentos quanto de baixas, transferências, tá? O extrato completo, é o mesmo extrato que você acessaria no Internet Bank, só que aqui montado nas telas no layout da Sistemar, certo? E uma última exibição aqui para vocês acompanharem também, eu falei para vocês que o livro já estava sendo montado, né? Então, o relatório aqui do livro, um dos, né? Vou mostrar para vocês o de anexos, né? Relatórios, contas a pagar, comprovante de pagamentos e anexos, tá? Eu tenho aqui, eu acabei de receber o pagamento no dia de hoje. Então, vou colocar de ontem até hoje, nesse meu condomínio aqui, vou clicar em vídeo. Ó, tem aqui o cabeçalho para identificação da parcela. Talvez na stream não fique tão claro, mas aqui já é o comprovante, tá? Essa parcela que ela não tinha
não tinha nota nem boleto, se tivesse apareceria também. E ele já vinculou aqui o comprovantezinho. Então, ó, a linha de dados seria essa aqui, né? Já que foi um boleto. Aqui outros detalhes do pagamento, a chave de autenticação. Então, esse é um anexo que essa consulta, essa baixa, já trouxe para você também. Tá? Já fica tudo adiantado. Tá? Então, esses são alguns dos recursos que a gente tem de integração com a Condoconta aqui no aplicativo de condomínios. Tá? Thiago, isso é demais, cara. Sem palavras, porque em nenhum momento tu saiu daqui para ir para o Internet Banking ou ter que sair do ambiente de gestão, que é o SGC, que é a administradora. Exatamente, poucos cliques. Perfeito, e a administradora consegue controlar também níveis de acesso, então, se ela quiser que um certo usuário faça só pagamentos, consiga só consultar ou não consiga consultar, ela consegue. Então, todo esse controle aqui dentro da ferramenta da Sistemar, junto com essa integração de todos esses recursos que a Condoconta também disponibiliza para os parceiros. Que sensacional, Thiago. É isso mesmo que a gente gosta de ver, assim, é isso que vai diminuir aquele tempo de 80% gasto com demandas financeiras para 40, 30, quiçá 20 ou 10 em algum momento, né? Então, assim, isso é muito legal de ver, cara, muito, muito legal mesmo. Que bom que você exemplificou de forma claríssima. E aí agora, assim, mais do que a gente mostrar, a gente falar, eu queria chamar aqui na live também o Jefferson, da JS Administradora, que é lá de Blumenau, uma super parceira nossa também, que já está usando o sistema. Jefferson, queria escutar um pouquinho, como é que tá aí, cara? Como é que tá na prática esse uso? Como é que você está sentindo? O que você está vendo dos condomínios? Enfim, nos conta um pouquinho como é que tá esse processo, cara, por favor. Olha, Bernardo, até queria aproveitar a presença aqui do Tuca e do Thiago também para agradecer a aposta, né, por nos deixar participar desse processo inicial do Condocontas, conhecer a ferramenta, usá-la como teste, né, aceitar os feedbacks, ter praticado eles também ali dentro. Foi bem bacana para nós, porque a gente estava vivendo aqui dentro da empresa esse momento de um certo boom de crescimento que vem, que é feliz, né? Todo mundo quer crescer, quer mais clientes, mas estava começando a inchar demais a máquina e burocratizar demais os processos, né? Vocês colocaram ali chamaram a atenção aí do pessoal que está assistindo aqui, a questão de que o funcionário não precisa mais entrar dentro do banco. E isso, num certo momento de crescimento da empresa, se tornou um problema para nós. Para quem a gente dá a senha? Quem está mexendo no dinheiro do nosso condomínio? Quando é que eles vão se portar de uma maneira estranha que vai prejudicar a imagem da administradora? E todos aqui sabem, né, o quanto é difícil conquistar um nome, uma marca, e isso ser prejudicial para a empresa. Quando chegou o Condocontas, né, chegou com algumas soluções, e uma delas, está todo mundo aqui, eu vejo pelos comentários falando da agilidade, da facilidade. Gente, isso certamente foi incrível, né? Ele é incrível no dia a dia, é como eles estão mostrando mesmo, com alguns cliques, com pouca movimentação do mouse, né, Thiago? Se resolve tudo, se faz tudo, uma vez que está integrado o sistema e está funcionando. Isso é demais. Mas essa outra parte também que alivia o gestor, diz assim, cara, eu posso ter agora 10 pessoas no financeiro e saber que as 10 pessoas não têm acesso à senha do banco, né? Tem um gestor, um principal que tu confia, que tu dá um plus a mais, e esse que vai entrar no Internet Bank de fato, né? Os outros vão trabalhar dentro do sistema, que tem seus filtros, que tem suas dificuldades, para que ninguém consiga lá sacar uma poupança e jogar com dinheiro alheio, e depois o teu nome está no vento, né? Ainda mais tratando aí de Vale de Itajaí, Blumenau, onde os alemãozados aqui é um pouco mais braba com a gente. Mas foi uma integração para nós aqui de sucesso. Usamos 3 clientes por teste no início, né? Tínhamos aquele pé atrás, espera aí, vamos ver. É isso aí tudo que estão vendendo? É isso aí tudo que estão nos entregando, né? E foi incrível, né? Hoje mesmo, né, recebi aqui aquele e-mail gostoso, né, da nota fiscal que a gente tem que emitir todo mês e nos surpreendeu esse mês. Não vou falar agora, que eu sei que vocês têm algo ainda guardado aí para conversar, mas ficou surpreendido. Posso falar depois, se preciso for. Mas falando da prática do sistema, do uso do sistema,
a chefe aqui do departamento financeiro, quando eu apresentei para ela a ferramenta e tal, né, como gerente comercial aqui da empresa, falei, olha, acho que vai ser bom para a empresa, vamos apostar e tal. Ela falou, Jefferson, se isso aí for como tu está falando, para cada cliente que for para o Condocontas, eu te pago um chopp. Né? E como aqui da terra do Oktoberfest, eu garanto para vocês que eu tenho chopp para a Oktoberfest inteira do ano que vem, porque a gente botou o pé na tábua, conversou com os clientes, tivemos uma reunião bem importante aqui com o Bernardo e quem estava junto aqui, o Bruno, se não me engano, Bruno e o Bernardo estiveram aqui na nossa empresa, vieram uma oportunidade até aqui e deram para a gente uma estratégia de como virar também o cliente em massa, Bernardo. Eu acho que é legal de compartilhar com quem está aqui, porque dá um certo receio, né? Poxa, vamos, né? A gente tem 180 clientes na base, liga um por um, fala, explica, não sei o quê, vai dar certo? Não, deram uma estratégia para nós, aí eu vou deixar para vocês fazer as reuniões com cada um ali, e a gente resolveu criar coragem, virou o cliente em massa, mandou e-mail em massa para todo mundo, fez uma coisa meio padrão, e por incrível que pareça, a gente teve de todos os clientes 3 rejeições, né? 3 iniciais, assim. Então foi muito fácil virar, não precisou ficar perdendo horas de debate para virar para o sistema. E desses 3, aí, poxa, né, com a conversa entre 2 deles, realmente não, estão com medo, tem seus receios, tem que levar para um outro patamar, porque a gente ainda precisava lidar com os que estavam querendo partir, fazer acontecer, e um outro numa segunda conversa um pouco mais tranquila, ao vivo, numa assembleia mesmo, tirar os medos, tirar a massa, compartilhando com os demais moradores. O síndico foi ficando um pouco isolado naquela fala do medo dele de sair de uma Via Cred, que é o coração aqui de Blumenau, né? Todo mundo adora uma Via Cred aqui, sair daquela cooperativa para virar para um banco digital. Um deles já foi. Então, assim, hoje a gente teve 2 rejeições para conta digital, para uma conta que o pessoal diz, mas se quando eu quiser bater na porta da empresa, mas eu sou a empresa, é na minha porta que você vai bater, em mim que você tem que confiar, né? Então vem aqui e a gente vai lá e a gente vai resolver. A gente tem, né, o Tuca aqui nos dando o feedback do Condocontas e agora já tivemos a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente. Agora também temos aí os rostos conhecidos desse ecossistema que se tornou agora financeiro aqui, né? Da Sistemar com Condocontas e a administradora aqui na ponta. Então, aí o cliente confiou, foi para cima e hoje para nós está sendo muito tranquilo. Viramos a primeira metade da base, né, Bernardo? E agora vai chegar a segunda metade aí para vocês em dezembro. É isso aí, Jefferson. Cara, eu queria fazer um adendo aqui, porque quando o Condoconta nos procurou para criar uma parceria aqui também, a gente falou, não, a gente entra nessa parceria desde que nossos parceiros sejam parceiros também. Porque a gente já fez essa parceria com nossos clientes no começo, com o SGC Online, que ali a gente dizia que eles tinham uma maneira de ter uma participação também e tal, além de ser clientes, seriam parceiros também. Quando apareceu essa possibilidade do Condocontas, nós falamos, não, nós só vamos ser parceiros se o nosso parceiro também seguir junto conosco. E aí foi onde a coisa deu certo. No caso da JS, da Samara, do Jefferson ali, não era de estranhar, porque eles são muito arrojados. O Jefferson aí, ele já há muito tempo que ele tenta trazer o que tem de melhor para a administradora, sempre focando no como o cliente dele vai receber essa inovação. Então, isso aí foi realmente alguma coisa meio até simples de tratar. Mas o que eu queria falar é isso aí. O que o Tiago passou ali foi uma parte só do sistema. Nós temos vários outros itens ali que já estão sendo utilizados e outros ainda que vão ser implementados. Mas convém ali falar também que a gente tem a parte da conciliação bancária já automatizada também. Né? E facilita com certeza muito, né, a vida financeira, né? Sai do boleto pronto, né? Acabou o demonstrativo, a pasta está pronta, né? Conciliou, se o processo financeiro iniciou corretamente, não tem mais tempo de fazer pasta bancária, porque não precisa ficar mais puxando comprovante de pagamento, enfiando em pasta. O processo financeiro se reduziu demais. É isso que diferencia os clientes que a gente chamou já para várias conversas, a gente já esteve ligando para eles para mostrar o que nós temos no sistema e que vai ajudá-los, no caso, a otimizar os seus processos, diminuir a quantidade de tarefas que eles fazem, né? E que hoje estão incrível, porque esses já estão aqui, os que estão utilizando coisa.
Aqueles que a gente chama para sair da rotina e dar um passo à frente, é mais difícil a gente chegar lá. Então, a gente vai ter que fazer a ligação um a um para mostrar o que eles estão deixando de fazer, o que eles estão perdendo em otimização de sistema e mais algumas coisas também que estão por trás disso aí. Perfeito? Bernardo, contigo. É isso aí, né, Tuca e Jefferson? E obrigado, Jefferson, pelo teu feedback, assim, é super legal. Acho que uma coisa que o Tuca falou e que você também comentou, e é a essência do Condoconta, a gente não está aqui para ser mais um banco, a gente está aqui para ser parceiro do ecossistema condominial. É isso que diferencia realmente um banco especializado em condomínios que entende o ecossistema de forma geral e trabalha, seja rentabilizando a administradora, seja dando o ganho de eficiência que a gente está falando aqui. É realmente isso que a gente espera e esse é nosso grande propósito quando a gente fala de transformar a vida de quem vive em condomínios. Porque transformar essa vida de quem vive em condomínio é necessário ter um entendimento do ecossistema, desde o sistema de gestão, própria administradora, o próprio banco, enfim, tudo que está acontecendo ao redor. Então, é super legal, Jefferson, escutar isso. Obrigado pelo teu feedback, obrigado por acreditar na gente, enfim, já está usando e tá tendo esse benefício todo. E a gente quer chegar num nível, tá, Jefferson? Você falou uma coisa que eu falo muito aqui internamente. O meu grande objetivo é quando a tua administradora tiver 2 preços para o condomínio. O condomínio que é com Condoconta custa tanto para administrar, o condomínio que é sem Condoconta custa 2 vezes tanto. Porque exatamente vai ser muito mais difícil para você administrar esse condomínio do que o condomínio que está integrado. Então, é isso que a gente quer chegar e é isso que a gente realmente quer mostrar para o mercado, que dá para fazer mais com menos, não diminuindo a margem da administradora, pelo contrário, aumentando essa margem exatamente por ter menos trabalho operacional por trás. E uma dificuldade que alguns até relataram aqui no comentário é essa questão da migração, né, do entendimento do nosso cliente final sobre a segurança, né, ter segurança na operação financeira, né, ou seja, na entidade bancária que eles escolhem. A gente atravessou isso quando foi a migração do banco privado para a cooperativa, né? Todo o processo do medo, todo o processo de meu dinheiro isso, meu dinheiro aquilo e tudo mais, né? E hoje ninguém mais está no banco privado, todos foram para a cooperativa, né? Agora a gente está passando aqui para essa migração, né? Falando nossa empresa, né? Da cooperativa para o banco digital. Obviamente você tem que ter a sua estratégia, você tem que conhecer o seu perfil do seu cliente e tudo mais, né? Mas, no geral, generalizando o perfil do cliente, a gente primeiro está dando um calçado seguro, né? Opa, peraí, a aplicação do meu cliente vai continuar na cooperativa, que ele conhece, que ele confia, e o meu dia a dia eu vou trazer para a conta digital. Esse foi o primeiro passo da operação. A grande maioria já está olhando para aqueles 14 mil, 10 mil, 8 mil parado lá nas cotas da cooperativa e entendendo, poxa, aquilo podia estar rendendo, né? Aquilo podia estar rentabilizando ou disponível para a minha obra. E já começou o processo de migração de vez, né? Isso foi voluntário deles, isso não foi forçado por nós. A nosso pedido sincero para o nosso cliente foi: a gente tem uma dificuldade, tem um gargalo e encontramos uma solução que, além de ser bom para nós, é bom para vocês, pelo que o Bernardo e o Rodrigo aqui trouxeram antes, né? Todos os benefícios que o Condoconta traz, sendo um banco especializado para condomínio. Então, agora o próprio cliente está vindo nesse outro processo de migração. Eu quero encerrar de vez a conta na cooperativa, quero trabalhar somente no Condocontas porque eu tenho dinheiro parado lá que não rentabiliza, eu não tenho segurança na cooperativa porque, né, também usando como exemplo, o único problema que a gente teve até hoje bancário, assim, de hacker mesmo, entrar, pegar contas e dinheiro e tudo mais, né, foi com a cooperativa, não tivemos feedback, demorou quase uma semana para nos responderem, isso tendo volume de trabalho, tendo quase 15 milhões girando todo mês dentro da cooperativa, um volume altíssimo de valor, era para ter um pouco de segurança e vir, olhar para a gente esperava um olhar diferenciado e se sentiu só mais um na fila do pão. Então, assim, o que é a segurança, né? Quem é que eu vou falar? Eu estou aqui hoje conhecendo o CEO da empresa. Eu não sei quem é o CEO da ViaCred, eu não sei quem é o CEO da Sicredi e Blue, né? Enfim, as outras creds aí que talvez tenha no litoral, que acho que no litoral está mais forte é a Cicobi, né? Então a gente já não sabe mais quem é esse presidente, com quem a gente vai falar. O intimismo que tinha na cooperativa no início se perdeu. Hoje são gigantes, então a gente se sente especial por uma coisa que, na verdade, quando você precisa de verdade, não é. E aí eu acho que talvez o Rodrigo e o Bernardo tenham mais
perfil aqui para dizer a segurança bancária, né? Enfim, de fato, atrás de um fundo contas, né? Quais são as seguranças que a gente tem se der algum tipo de problema desse? Mas eles já me explicaram aqui, eu já estou satisfeito com ela, né? Então, sei, aí é com vocês agora. Mas obrigado pela oportunidade de poder expressar também o nosso orgulho em estar trabalhando com vocês e agradecer mais uma vez pela ferramenta que tem salvado o nosso dia a dia, certamente. Excelente, Jefferson. Muito legal a gente ouvir isso, porque é uma realidade, né? Não é um pensamento, então é uma prática de gestão que tu conseguiu implementar no JS, que não foi fácil. Por isso que é legal conhecer aqui o percalço, a conversa com o síndico na assembleia, enfim, receber o síndico para o cafezinho na administradora, JS. Então é muito legal conhecer como é que foi a jornada, né, desde o começo e até agora na performance que vai evoluindo em frente. E o setor de banco no Brasil é bem interessante esse ponto, até vi aqui que tem alguns comentários do Isídio. Isso é natural. Primeiro, acho que as fases da transformação e da evolução, o Jefferson detalhou super bem aqui. Veio do banco privado ou do banco público, né? A gente tem 2 aqui no Brasil bem fortes e tal, e antigos. Veio para a cooperativa, né? Agora está vindo para um nível de banco tecnológico. É um banco, até a gente fala banco digital, mas hoje todos os bancos basicamente são digitais, né? Todos já têm seu aplicativo, já têm seu ambiente digital acontecendo. Então, esse banco com tecnologia, quando a gente fala de um banco exclusivo para condomínios, é um nível de alta excelência e que segue, pessoal, e que é interessante, o Jefferson fez a pergunta ali, é a mesma regra para todo mundo. O banco privado tem a mesma regra de controle, de gestão, de segurança da cooperativa e do banco digital. O FGC, o Fundo Garantidor, enfim, as garantias, a auditoria, o controle do Banco Central é muito elevado. É por isso que a gente vê, primeiro, poucos bancos no Brasil, né? Não tem vários bancos, são poucos, altamente controlados, e a gente não vê casos, né? Não é recorrente, pelo contrário, é muito difícil de ver casos de escândalo financeiro no Brasil, né? De algum problema ou de alguma dificuldade e tal. É um ambiente bem estável e com muita, isso é legal, muita inovação. É o PIX, né? Case mundial de inovação de um banco central para toda a população. Agora o Real Digital, que está vindo muito forte no ano que vem, que é o Drex. O Pix automático vai ser lançado, então muito da própria forma de pagar condomínio, que a gente paga via boleto, até eu falei agora há pouco via Pix, tende a mudar. O Pix automático vai ser o novo DDA. O Pix automático ele tende a até aposentar o cartão de crédito ou de débito e também os boletos, quando a gente bota lá na nossa conta o Pix de forma automática. Então, quando a gente une esse ambiente de segurança a nível de Banco Central, une tecnologia, né, ou seja, um avanço, e especialização, é o banco que é feito para o condomínio, o banco que é feito para a administradora de condomínio, entende quem está ali operando o condomínio, investindo dinheiro num fundo de reserva, né, não é numa aplicação genérica, é num fundo de reserva. São todos esses pontos interligados que fazem da excelência uma prática de gestão aí, de alta performance. Aí conseguir administrar 100, 180, 200, 300 e por aí vai. Não tem limite com a administração de qualidade. É isso aí. E acho que esse é o ponto, né? A gente vive um ambiente regulatório no Brasil que, graças a Deus, ele é um dos mais regulados no mundo, se não o mais. Então, isso dá uma segurança gigantesca. E aí acho que eu queria voltar só a um último tema que o Tuca comentou. O Thiago mostrou uma parte do sistema, pessoal, e tem muito mais vindo por aí. Vocês que já utilizam garantidoras, por exemplo, imaginem não ter que fazer a extração do arquivo da garantia, mandar para a garantidora, receber os boletos, mandar para os condôminos, pedir todo mês um relatório de inadimplência para a garantidora. Isso tudo vai acabar também. Vai ser tudo dentro do Sistemar. Imagina vocês olharem a tela do Sistemar e já saberem que o condomínio que vocês estão precisando fazer uma obra tem um crédito pré-aprovado de 100, 200, 300 mil reais, que é só vocês clicarem que já vão poder estar contratando. Isso é literalmente vocês terem o banco embarcado no sistema de gestão. O que a gente está mostrando aqui para vocês é só o começo dessa inovação, onde literalmente vocês vão poder ter tudo e agilizar todos os procedimentos diários dentro do sistema de gestão, ganhando agilidade, ganhando eficiência e melhor do que isso, prestando cada vez mais um serviço melhor ainda para os condomínios que vocês atendem. E como muito bem comentado pelo Tuca e pelo Jefferson, tendo um parceiro financeiro do lado de vocês.
a gente aqui não se posiciona como um banco. A gente é realmente um parceiro do ecossistema condominial e é dessa forma que a gente vai sempre tratar vocês, administradoras. Pode ter certeza que o nosso time depois vai contatar vocês para a gente agendar um bate-papo, para a gente evoluir um pouquinho nessa conversa, porque a gente tem certeza que quando você começa, acho que o comentário que o Isídio fez aqui, que enfim foi muito bem respondido já pelo Rodrigo, pelo Jefferson, ele é muito real, tá, Isídio? E esse é nosso dia a dia. A gente vê essa necessidade de explicação e a gente vê, muitas vezes, esse anseio de querer fazer, mas do outro lado tem um síndico que muitas vezes ainda não sabe. Esse é nosso dia a dia. E é literalmente traçando estratégias, como o Jefferson muito bem comentou, para que a gente tenha o ganho de eficiência da administradora, mas ao mesmo tempo aquele síndico que tem um pouquinho mais pé atrás, a gente não deixe ele desconfortável em primeiro momento. É o que a gente tem que fazer, é literalmente dar o benefício em todo esse momento, enfim, desde o começo. Pessoal, a gente já está com 1h05 de live. Eu queria pedir para que Michele coloque aqui na nossa tela se a gente tiver alguma pergunta. Se não tiverem ou se a gente não responder, pessoal, todo o nosso time, tanto do Condoconta quanto da Sistemar, ficam à disposição posteriormente para também esclarecer qualquer dúvida, qualquer necessidade. Vai ser um prazer a gente ter novas conversas, mas vamos aproveitar aqui que a RC, administradora de condomínios, fez uma pergunta super legal. Qual o valor atual das tarifas bancárias? Não podia ter pergunta melhor aqui para a gente terminar essa live. O Condoconta é um banco que gosta de ter transparência, mas mais do que isso, dá eficiência financeira para o condomínio. Nós não temos taxa de abertura de conta, taxa de manutenção bancária, não existe nenhuma taxa para você estar trabalhando com o Condoconta. A única tarifa que existe hoje é uma tarifa de liquidação bancária no momento de liquidação dos boletos. Vocês, administradoras, devem estar acostumadas com pagar uma tarifa na emissão, pagar uma tarifa na liquidação, pagar uma tarifa também no cancelamento de boleto caso o condomínio não paga. Com o Condoconta, com a Sistemar, não existe isso. Existe uma única tarifa muito abaixo do mercado para apenas o condomínio que está liquidando o boleto, ou seja, somente no momento de liquidação. Então, a gente consegue literalmente ter um ganho de eficiência muito grande para os próprios condomínios, não somente para a administradora de forma geral. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais algo que a gente possa aproveitar e responder? Bom, se não temos, queria agradecer Tuca, Rodrigo, Thiago, agradecer vocês por essa live. Jefferson, obviamente, obrigado por ter vindo aqui dar esse depoimento. É super importante com a gente, para nós, é super importante para o ecossistema, e a gente tem falado muito dessa forma, né? É literalmente transformar o ecossistema condominial com as informações que muitas poucas vezes tem. Tuca, Thiago, se quiserem dar um tchau para o pessoal, depois disso, Rodrigo, eu já vou me despedindo. Obrigado, pessoal, pela live, por ter nos acompanhado essa última hora. Queria agradecer a presença de todos aqui, e se ficou alguma dúvida também, pode nos chamar ali pelo nosso suporte, e se precisar a gente direciona também para o Condoconta, tá? Foi um prazer, pessoal. Como o Tuca falou, a gente fica à disposição, qualquer coisa é só chamar. Excelente. Quero agradecer de novo o convite, muito legal estar aqui com todo o time Sistemar, também está online aqui. Jefferson, sem palavras, o primeiro grande passo foi dado, a gente viu aqui um case real. Então, de novo, pessoal, não é o futuro, é o presente. A onda já está passando e cada um já está com a sua prancha na mão. Tem gente que vai surfar e gente que vai deixar a onda passar. O ponto é que essa onda talvez não volte mais. São as administradoras que estão criando a nova era condominial. Vamos para cima, que agora é a melhor hora. Obrigado.